Conhecido como esquerdista de carteirinha, um defensor nato das pautas nefastas da esquerda, né? Eu estou falando dele, do deputado federal Pastor Henrique Vieira pelo PSOL, acabou tomando aí, gente, um esculacho, uma lapada de invertidas aí da bancada conservadora, principalmente após o mesmo, em suas narrativas, descredibilizar e também menosprezar o trabalho da Polícia Militar, principalmente em operações. Gente, o vídeo tá quentíssimo, por isso eu peço para que você acompanhe esse conteúdo até o final juntamente aqui comigo, para que você forme a sua opinião e deixe nos comentários o que você acha disso, principalmente após aí a bancada conservadora lavar a cara do militante aqui ao vivo, gente. Escolas fechadas, creches fechadas, postos de saúde fechados, comércio fechado, tiro pra tudo quanto é lado, mães com insônia, mães com depressão, crianças invadindo da escola. Esta política de segurança pública baseada no enfrentamento, no tiroteio e na letalidade é um fracasso. Significa derramar sangue, enxugar gelo e ainda alimentar o crime organizado. E mais um detalhe que eu considero importante, senhor presidente. Quando a atividade policial não tem controle, falando de controle constitucional, de agir dentro da margem da lei, apenas isso. Quando você tem uma polícia sem freio, uma espécie de licença para atirar e para matar, quero chamar a atenção para uma coisa. Isso é origem de milícia e corrupção. Eu explico por quê. Porque se a atividade policial não tem controle institucional, se tem um aplauso para sair atirando, o indivíduo que pode agir dessa forma, olha isso, ele pode começar a negociar, fazer ou não fazer isso. Porque se não tem controle constitucional, se não tem que agir de acordo com a lei, senhor presidente, quero pedir um pouco da sua atenção, se puder prorrogar aí mais uns 8 minutos. Foi uma brincadeira, senhor presidente, mais um minuto só para concluir o raciocínio. Atenção a isso. Se a polícia pode agir de qualquer jeito, ela pode negociar. Qualquer pessoa do Rio de Janeiro, vamos lá, pessoal, sem romantização. Tem muitos policiais seríssimos, trabalhadores, ganhando pouco e sofrendo muito. Mas também tem corrupção. Todo mundo sabe o que é arrego. Todo mundo sabe o que é milícia. Todo mundo sabe que tem crime organizado dentro da polícia civil, dentro da polícia militar. E mais, os bons policiais civis e os bons policiais militares, que são muitos, ficam ainda mais reféns desta lógica do crime dentro da corporação policial, dentro da Secretaria de Segurança Pública, chegando, inclusive, a espaços da Alerj, talvez até de Brasília. Então, se a polícia pode agir de qualquer jeito, ela pode chegar lá e dizer, eu posso te matar. Para eu não te matar, você vai ter que me pagar, me dar um arrego. Ou seja, polícia sem controle, atirando aleatoriamente, é semente de corrupção e de milícia. Ágata, Duda, Marquinhos, João Pedro. Quantas famílias ainda vão ser destruídas? Quantas mães vão viver sem consolo? Ninguém está romantizando o crime organizado. Estas pessoas já são reféns, ou das facções ou das milícias. E o Estado tem que combater isso. Por favor, me entendam e não distorçam a minha fala. Mas desse jeito, derramando sangue, enxugando gelo, o crime continua lucrando e as pessoas... Depois, os deputados e deputadas do PSOL reclamam quando a gente diz que gosta de defender bandido. Para o PSOL e para a esquerda, o problema da segurança pública é o policial. Para a esquerda, o problema são as operações policiais. Eu estive na polícia por 20 anos, realizando exatamente operações policiais. E hoje, 2 anos como deputado. O problema, o PSOL, não é a polícia. O problema do nosso país está aqui, no Congresso Nacional. Porque nós temos uns bostas de deputados federais, uns bostas de senadores, que, para aprovar o fim da saidinha, é uma novela. Progressão de regime, nem pensar. Então, assim, o problema do nosso país não é a polícia. É o Congresso Nacional e os ministros do STF. Porque não tem como você ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos investigando líderes de facção criminosa e você vê o André do Rep sair pela porta da frente do presídio por conta de uma decisão do ministro do STF. Então, como policial, eu digo que o problema do nosso país não é a polícia. É certos tipos de deputados que tem aqui, defensores de bandido, de senadores e de ministros do STF. Porque não valem nada. Aí a conta vai cair para cima do policial com essas recomendações ridículas. Eu falo para o pastor Henrique, uma pena que ele sempre foge. Pastor Henrique, faça umas recomendações também para ministros do STF parar de soltar assaltante, traficante, pedófilo, estuprador. Por que não faz recomendação para o ministro do STF? Tem medo? Por que não faz recomendação para uns bosta de uns senadores que a gente tem? Um bando de frouxo, covarde, com poucas exceções, nós sabemos disso, que sequer tem coragem de colocar um impeachment de ministro do STF. Culpa nossa, porque a gente não vende nosso voto por emendas e por cargos. Agora, para presidente da Câmara, não, é importante espaço em comissões e na mesa. Eu não vou vender o meu voto. Podem criticar, pode falar o que quiser, mas o candidato do Arthur Lira, que não fez nada durante esses 2 anos, deputado sendo humilhado, a Polícia Federal entrando na casa ramagem do Carlos Jordi, e nós vamos votar no candidato do Lira. Eu não vou votar e assumo todas as consequências de punição do partido. Mas um cara que está lá, um monte de impeachment, desse ex-presidiário descondenado do Lula, só mais 30 segundos, já estou terminando, e não pauta. O CPI do abuso de autoridade, todas as assinaturas, não coloca. E a culpa é da polícia. Nós aqui vamos bater palma. Não vou bater palma, não vou vender meu voto. E eu digo, o problema do nosso país está aqui no Congresso Nacional e ali no STF com esse bando de ministros que solta traficante e descondena um ladrão para assumir a presidência da República. Não é a polícia, não. O deputado que nos antecedeu, que aliás é o líder do governo aqui na comissão, ele é acostumado, ele vem, fala e sai. Ele sempre pede tempo de líder, aí nós ficamos ouvindo
com atenção, porque afinal de contas nós estamos aqui para brincadeira, mas ele vem, fala e sai. E essa ADPF 635, senhores parlamentares, não é a única, claro, mas é uma das raízes da explosão da criminalidade no Brasil. O PSB, partido que era o partido do então ministro da Justiça, ex-senador, que agora é ministro do STF. Vejam a promiscuidade. Ele era senador da esquerda, foi ministro da Justiça, agora está lá julgando ações que ele mesmo pode ter interesse. Mas o PSB entrou com uma ação, que é essa ação que é a ADPF 635, proibindo. O Brasil se tornou, sem sombra de dúvidas, um pária mundial em termos de legislação penal e sistema de justiça criminal. O Brasil, hoje, não tem autonomia, as forças de segurança não têm autonomia para fazerem operações policiais dentro de comunidades. Me refiro aqui às favelas do Rio de Janeiro. E com essa ação ADPF 635, nós vimos que os resultados pioraram. Qual o resultado prático, senhores deputados? Qual o resultado prático da ADPF 635 para o enfrentamento da violência e para a contenção das facções criminosas? Nenhum. Tanto que nós nunca vimos... Presidente, por gentileza, muita conversa, não dá para falar. Nós reunimos aqui uma vez por semana só. Por gentileza, eu vou pedir um pouco de silêncio do pessoal que está acompanhando aí, os assessores. A gente não está conseguindo ouvir o relator, o deputado. Então, nós vimos que o crime organizado explodiu nos últimos 2 anos. Qual é a finalidade dessa ADPF 635, se não era, entre aspas, diminuir a violência e o tamanho das organizações criminosas? Nenhuma. Era e é uma ADPF, uma ação judicial de militância política. Militância barata feita utilizando o tal do PSB, esse partido, que era o partido do tal do Flávio Dino, e que hoje resulta no empoderamento das facções criminosas, como o PCC, e em especial do Rio de Janeiro, Comando Vermelho. É dali, dessas comunidades, que eles estão comandando execuções, repartidas de drogas, grandes envios de cocaína e maconha para todo mundo, e ali, nessas comunidades, servindo então de bunkers do crime organizado. E agora, quando nós vimos o deputado Pastor Henrique, líder do governo, defendendo essa ADPF 635, nós só temos como repudiar e dizer que ele não entende nada de segurança pública, assim como o governo dele também não entende. Porque estão contribuindo para o agigantamento do crime organizado. As facções nunca estiveram tão empoderadas como estão agora, porque sabem que com Lula e companhia, eles não terão o enfrentamento que o Estado fez nos últimos anos e agora não faz mais. Se a esquerda está no poder ou esteve no poder nos últimos 30 anos no Brasil, se a esquerda esteve no poder nos últimos 30 anos, aumentou o número de pobreza, o número de pobres. Aumentaram, tem uma matéria que falou sobre isso, aumentaram o número de favelas. O número de população vivendo em favelas no Brasil aumentou exponencialmente e eles estando no poder em 30 anos. Criminalidade aumentou. Então, com a esquerda deletéria, fazendo muito mal ao Brasil, nós precisamos agora, no julgamento dessa ADPF 635, fazer com que os ministros do STF, todos eles, revoguem imediatamente os termos da ADPF 635, que é uma matéria que vem ajudando o empoderamento do crime organizado no Brasil. Presidente, olha, o pastor Henrique falou por 10 minutos ali e, no meu entendimento, atacou as forças de segurança, atacou a polícia militar. A polícia militar, falando aqui da polícia militar, porque ele citou dados principalmente da polícia militar do Rio de Janeiro, forças de segurança do Rio de Janeiro, eles vivem uma guerra desgraçada lá. Esses dias um policial foi absolvido pelo tribunal de júri. Eu quero parabenizar o tribunal de júri, quero parabenizar o policial. Nenhum policial, cadê o pastor Henrique? Já fugiu? Nenhum policial sai de casa pra matar uma criança, pra matar inocente. Vive-se numa guerra urbana dentro do Rio de Janeiro. O policial atirou contra 2 pessoas de moto, acertou o tiro num veículo Volkswagen Kombi, o estilhaço matou a menina. Uma tragédia que choca toda a nação, choca nós, deputados federais, mas o policial não saiu pra matar uma pessoa inocente. Então, eu conclamo os meus pares, deputados de direita, deputados da bancada da bala, para nós fazermos um projeto que, a partir do momento que a polícia atirar contra um bandido, que um bandido entrar em confronto contra a polícia e um inocente morrer nessa troca de tiro, independente de onde saiu o tiro, o bandido vai responder também por esse homicídio. Então a morte dessa menina está na mão de traficantes e de defensores de bandidos iguais ao pastor Henrique. Não está na mão da polícia. O policial ficou 5 anos assombrado, deve ter gastado dinheiro que era para alimentar seus filhos, para pagar advogado. Aí um advogado ligado aos direitos humanos, que auxiliou a promotoria, falou que o Brasil está indo para um fundo do poço. Eu quero aqui fazer uma crítica a esse advogado. Um advogado que veio criticar o resultado do tribunal de júri. O policial foi absolvido. Deixem esse policial em paz, seus canalhas. Deixem ele em paz. Ele foi absolvido democraticamente. O que mais vocês querem? Destruir um profissional que sai de casa sob uma chuva de balas e num acidente, infelizmente, uma tragédia de matar uma criança? Não usem uma criança, não usem o corpo de uma criança para fazer politicagem barata. Pastor Henrique só vem aqui para defender bandido. A polícia, então, como que a polícia vai enfrentar o crime? Me diga pra mim como que a polícia vai enfrentar o crime? Esperar o traficante atirar e matar? Polícia militar tem que enfiar bala. Polícia civil, o doutor Fabrício no Rio de Janeiro, quando invade uma comunidade e mata 20, 30, bandido! Bandido! Pastor Henrique só vem aqui defender vagabundo igual o resto do partido dele. Muito obrigado, força e honra! Pois bem, meus amigos, tá aí as palavras dos deputados da bancada conservadora, como sempre, representando sim o povo de bem, o patriota de verdade, que preza pela transparência, que preza pela segurança, preza também pelo serviço prestado pelas forças de segurança, pela polícia militar, por exemplo.
E também aqui, gente, desmascarando o militante, o deputado do PSOL, Pastor Henrique Vieira, que tentou, né, gente, e tenta, como sempre, em suas narrativas, descredibilizar a Polícia Militar, mas em contrapartida, sempre dando aquela passada de pano para a cabeça de criminoso. Felizmente, temos parlamentares com esse viés.